Bom dia a todos, sou o professor Davi, PCNP de Tecnologia da Diretoria de Ensino da região de Bragança Paulista. Continuando a explicação dos 3 arquivos para orientar os trabalhos do MMR nas escolas, vamos trabalhar com o terceiro e último arquivo, que é o arquivo de nome Plano Melhoria. Esse arquivo Plano Melhoria é onde vocês vão inserir a causa raiz e as ações e as etapas para dar conta desta causa raiz. A primeira coisa que devemos fazer é habilitar as macros. Vamos clicar aqui em opções e em seguida habilitar esse conteúdo. Damos um OK, a planilha já está pronta para ser editada. A primeira coluna é o indicador impactado. O indicador impactado nós sabemos que pode ser o indicador de desempenho, em língua portuguesa ou matemática, que seria a sigla ID, e o indicador de fluxo, com a sigla IF. Vamos supor aqui que estamos trabalhando com o indicador de desempenho no ensino médio. O local é o nome da unidade escolar. O problema, vamos colocar como exemplo, que é baixo desempenho em matemática. A coluna classificação da ação, ela tem 3 tipos de ações: as ações planejadas, as ações corretivas e as ações complementares. Nesse momento, como são as primeiras ações, elas sempre serão ações planejadas. Em seguida, o tipo. Nós vamos colocar sempre a primeira linha como uma ação. Na próxima coluna, causa raiz, nós vamos elencar qual foi a causa raiz. Por exemplo, não é trabalhada a recuperação contínua, em caso em matemática. A próxima coluna é o número da ação, essa é a primeira ação que estamos escrevendo. E aí nós vamos escrever aqui nessa coluna ação de melhoria qual será a ação. Lembrando que a ação sempre se inicia com um verbo no infinitivo. Então vamos começar aqui. Implementar a recuperação contínua. Correto? Em seguida, o responsável. Então nós temos que nominar a pessoa responsável. No caso aqui, eu vou colocar eu como responsável. O início da ação, o início previsto, por exemplo, dia 3 de junho de 2019, e o término previsto ao final do ano, no dia 30 de novembro de 2019. Ao fazer isso, nós temos que depois, quando colocarmos esse plano na sede, informar para a sede qual será o início real e qual será o término real. Então lá na sede depois você tem que colocar a mesma data, ou a data que começou, ou a data que terminou. Então supondo que começou realmente essa ação no dia 3 de junho, e ela terminou no dia 30 de novembro. O próprio farol fica verde e vai dar o status dessa ação concluída. Se porventura não deu para começar no dia, não deu para terminar no dia, você fixa um novo prazo, ou você coloca também aqui o novo início real ou o novo término real. O impacto previsto. As ações deverão ser sempre de alto ou de médio impacto. Certo? Na aba recursos, vocês vão colocar os recursos que vocês vão utilizar para dar conta dessa ação e as observações gerais. Então esta é a primeira ação que nós vamos executar em relação à recuperação contínua. Né? Cada ação ela deve ter uma ou mais etapas. Né? Então as etapas elas começam sempre com um gerúndio. Então, planejando a formação em ATPC, seria a primeira etapa. Realizando a recuperação contínua, a segunda etapa. Monitorando as ações de recuperação. E no final, avaliando os resultados da ação. Né? Aqui o responsável também tem que nominar cada um deles. Né? Então, planejando, posso continuar com o Davi aqui. Quem realiza a recuperação contínua? Os professores. Então, vamos colocar aqui Sérgio. Quem monitora isso?
o coordenador, e quem avalia os resultados da ação, o coordenador ou o diretor aqui no caso, né? Lembrando também, a primeira etapa deve coincidir com o início da ação, certo? Então, planejando a formação em ATPC, do dia 3 ao dia 7, por exemplo, né? Realizando recuperação contínua a partir do dia 10 do 6 até o dia 25 do 11. Monitorando, você vai realizando a recuperação e vai monitorando essa recuperação. Então, 10 do 6 até 25 do 11. E finalizando nas 2 últimas semanas, do dia 10 de novembro até o dia 30 de novembro. Né? Importante também, a hora que for colocar na sede as etapas, tem que informar para a sede quando a ação está começando e quando a ação está terminando. No caso aqui, quando eu ponho o início real, a planilha já me acusa que essa ação está em andamento. Se eu concluir essa ação no dia 7 do 6, como está no término previsto, essa ação ficará concluída. No caso, realizando a recuperação contínua, nós começamos também no dia 10 de junho. Porém, nós terminamos essa ação 2 dias depois, 27 do 11 do 19. Ela foi concluída, porém, com atraso. Mas, porém, ela foi concluída. E assim para as demais etapas, né? As etapas elas são numeradas com 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 para cada etapa. Na sequência, vamos colocar aqui a segunda ação, lembrando que cada causa raiz será trabalhada uma ação de melhoria. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado desse pequeno tutorial. Se tiverem dúvidas, nos procurem, PCNP Davi, PCNP Henrique, telefone 4034-7751 ou 7752, ou pessoalmente aqui na diretoria de ensino, teremos um imenso prazer em atendê-los. Muito obrigado e um excelente trabalho a todos.